Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 150. Esse é o texto bíblico que servirá de referência para o estudo desta noite. Salmo 150. Estaremos fazendo a leitura, versos de 1 a 6. Você pode abrir a sua Bíblia aí, neste momento, eu estarei fazendo a leitura bíblica e você poderá estar acompanhando a leitura neste momento. Salmo 150, versos de 1 a 6. Este é um capítulo que fala sobre louvar ao Senhor. Então diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é o texto que servirá de base para que possamos, nesta noite, meditar e estudar sobre a palavra de Deus. O tema da mensagem é criados para adorar a Deus. Este salmo, ele é um salmo de fechamento do livro de Salmos. Ele é o último salmo, onde nós temos aí 149 salmos que fazem menção à palavra de Deus, trazendo algum tipo de enfoque de bem-aventurança, chamando-nos para que possamos nos aproximar do nosso Deus. E esse Salmo de 150, ele é um salmo de fechamento, onde existe uma convocação, um chamamento do salmista para que toda a criatura do Senhor possa louvar, possa exaltar, possa adorar a Deus. Esse louvar ao Senhor, ele tem também este sentido de exaltação ao nome de Deus, sentido de adoração ao nome do nosso Deus. E nessa parte introdutória eu queria dizer que este é o propósito principal de quando Deus nos criou. Deus nos criou para adorá-lo. Este é o desejo de Deus, desde o momento em que Ele pegou o barro, formou o homem, Ele tinha no seu coração de criar aquela criatura para adorá-lo. E dentro deste propósito, o homem, quando ele foge desse propósito, que não é adorar ao Senhor, ele está fora do propósito de criação de Deus. E quando nós então estamos fora do propósito de criação de Deus, que é adorá-lo, as coisas não são boas para nós e entristecem, é claro, o coração de Deus. O profeta Isaías, ele irá apontar exatamente esse desvio do povo de Deus deste propósito inicial quando Deus nos criou. E eu quero ler com os irmãos, se vocês podem abrir, Isaías, capítulo 1, verso de 1 a 4. Logo no comecinho do livro de Isaías, nós já vamos encontrar exatamente esta referência, que diz assim, Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 4. Visão de Isaías, filho de Amós,
a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Estes 4 versos que nós acabamos de ler do livro de Isaías, ele retrata exatamente a nação de Israel desviada dos propósitos iniciais de Deus, que foi quando Deus os criou para adorá-lo. E já logo no verso 2 ele diz que eles prevaricaram contra o seu Deus, né? E prevaricar tem o sentido de não cumprir com o seu dever, né? Faltar com o compromisso. Então Deus nos criou com um propósito de adoração. E quando isso não acontece, nós, criaturas de Deus, estamos faltando com o dever para com Deus. Isso é prevaricar. É quando você não cumpre aquilo que deve ser feito, né? Inclusive, na política tem este tipo de crime, né? Prevaricação, quando você não cumpre aquilo que você deve fazer. Então, aqui tem esse sentido. Quando o povo de Deus não cumpre aquilo que deveria fazer diante de Deus, ele então comete prevaricação, que é o que diz aqui na palavra do Senhor. Verso 3 ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura, mas o povo de Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Povo sem entendimento. Quando nós nos afastamos desse propósito de Deus, de adorá-lo, ele nos classifica como povo sem entendimento, né? Lá no Novo Testamento, ele vai dizer, né, a pessoa que constrói celeiros e diz, minha alma goza, porque agora você só tem a desfrutar. E a palavra de Deus chama ele de louco. E o louco não tem entendimento. É o que diz aqui, povo sem entendimento. Mas não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o povo dele possa adorá-lo com a razão, com entendimento. E o verso 4 vai então fechar dizendo as consequências dessa atitude quando o homem foge desse propósito de adorar a Deus. Ele começa falando sobre o pecado, ai da nação pecadora. É uma vida de pecado fora dos propósitos de Deus, que é adorá-lo. Depois ele continua, iniquidade. Uma vida de iniquidade, uma vida voltada para coisas malignas. Olha só que terrível isso. Porque para Deus, para as coisas de Deus, não existe meio termo. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o nosso inimigo. E é o que ele está colocando aqui, semente de malignos, corrupção, filhos corruptores, pessoas que deixaram o Senhor, pessoas que blasfemaram. Quando você coloca, ao invés de adorar a Deus, você substitui por outras coisas, pessoas que voltaram para trás. Então, a partir desse relato, nesses 4 primeiros versos de Isaías, ele vai, a partir daí, começar a convocar o povo a voltar para esse propósito inicial, que é adorar a Deus. Esse é o objetivo principal do profeta Isaías, convocando o povo a voltar a adorá-lo. Propósito de quando Deus nos criou.
Lá em Romanos, capítulo 3, verso 12, ele vai dizer que todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, esta palavra aqui que parece que é somente para o povo de Israel, ela se aplica também a nós. Todos nós nos desviamos deste propósito de adorar a Deus. E é imprescindível, urgente, que possamos voltar para este propósito inicial de adoração a Deus. Bom, mas eles se desviaram do quê? Né? Exatamente desse propósito inicial de adorar a Deus. Então, nesse sentido, o Salmo 150, ele é um salmo que vai então fazer esta convocação a voltar para esse propósito. Para que a criatura de Deus, que Deus nos criou, possa então realmente prestar adoração ao nosso Deus. Quando Jesus ele resume os mandamentos lá em Lucas, capítulo 10, verso 27, ele vai dizer assim, quero ler com os irmãos, Lucas, Evangelho, né? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27, que diz assim, e Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o versículo que nós lemos no início, mas ele resume os mandamentos de Deus exatamente no sentido de que esse amarás ao Senhor teu Deus, já logo no início, é no sentido de adoração. Nós devemos adorar, amarás é adorá-lo, é render-lhe glória eterna. E aqui está o sentido da vida humana. Muitas pessoas questionam, qual é o sentido da vida humana? Por que eu nasci? E a resposta está na palavra de Deus. Nós nascemos e Deus nos concebeu para adorá-lo. Lá no Salmo 122, capítulo 1, o salmista vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a alegria, ela só é real, só é verdadeira quando estamos na presença de Deus em adoração. Quando isso não está acontecendo, nós estamos vivendo em ilusão. E isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é nos trazer alegria e alegria perene que não se acaba na sua presença. Essa alegria verdadeira a gente só encontra em Deus e quando caminhamos em espírito de adoração. Mas se louvar, exaltar e adorar a Deus é o propósito de Deus para todo homem, para a sua criatura, e é onde nós encontramos sentido para as nossas vidas, então como nós devemos adorá-lo? Existe algum modo que a Bíblia então apresenta? E o Salmo 150 ele vai servir então como referência e vai nos trazer respostas para nós entendermos como é esse processo de adoração que Deus espera de nós. E o primeiro aspecto é que Deus ele deseja ser adorado pelo que Ele é. Está logo no início do Salmo 150, que é louvai ao Senhor, ponto. Deus, Ele quer ser adorado pelo que Ele é simplesmente. Quando Moisés foi convocado por Deus para livrar o povo de Israel do Egito, ele ficou com receio de, ao chegar diante de Faraó, e o que ele iria dizer? E ele perguntou isso para Deus, o que eu vou dizer para Faraó quando ele me perguntar, mas quem está te mandando a vir fazer esse pedido de libertação do povo? E Deus disse para ele, você vai dizer que eu sou te enviou.
E Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Deus, Ele é o que é, eu sou. Deus não precisa se classificar por atributos. Deus é o que é, Ele deseja ser adorado pelo que Ele é. Isso é meio difícil às vezes de entendermos, e eu compreendo isso. Mas Deus, quando Ele diz eu sou, Ele não está colocando nenhum atributo. Ele quer ser adorado pelo que Ele é. O pastor, inclusive, está trazendo algumas mensagens sobre eu sou. E aí, eu sou, ele está colocando os atributos de Deus, né? Mas aqui ele diz, eu sou apenas. Então, é Deus na sua essência, né? Então, a adoração a Deus, ela extrapola essa questão do pedido ou da gratidão diante de Deus. É além. Nós começamos o culto fazendo alguns pedidos diante de Deus. Vamos terminar fazendo mais alguns de gratidão também. Mas isso não é suficiente para Deus no processo de adoração. É mais. Deus é mais. Ele vai além, né? Inclusive, a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo assim, quando Jesus nos ensina, ele diz a primeira frase, Pai Nosso que está nos céus, né? Quando Adão e Eva pecou, antes do pecado, eles tinham os olhos voltados para Deus. E o pecado, ele trouxe esse desvio de olhar. Quando entrou o pecado, os olhos deles se retiraram da presença de Deus. E Jesus, nessa oração, ele nos convoca a olharmos novamente para Deus, para as coisas que estão nos céus, para as coisas celestiais, para as coisas que nos elevam na presença de Deus em adoração. Pai nosso que estais nos céus. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele nos convoca a olhar novamente para Deus, este olhar que foi perdido lá no Jardim do Éden, ele também diz Pai Nosso, ou seja, Deus ele está nos céus, porque Deus é Espírito e quer ser adorado, né, em Espírito e em verdade, mas Ele também é Pai, ou seja, Ele também está presente, Ele também está cuidando, né? É aquele Pai cuidador. Então, está nos céus, e o meu olhar deve se voltar para as coisas celestiais, né? Para a vida eterna. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está presente ao meu lado, cuidando. Então, não é um Deus distante, é um Deus que está perto. Mas eu sei que é um Deus também eterno e que está preparando todas as coisas para morarmos com Ele eternamente. O dia a dia, meus irmãos, ele tenta desviar o nosso olhar da presença de Deus, né? Essa Babilônia que nós vivemos no nosso dia a dia, ela tenta nos ofuscar a presença de Deus, tenta nos desviar de olhar para o nosso Deus. Esses dias eu tive, não só eu, né, eu e a minha esposa, né, passamos momentos muito aborrecedores, porque bateram no nosso carro, né? O carro estava estacionado e veio uma pessoa, bateu. E aquilo, assim, tirou a nossa paz, né? A pessoa, ele deu um valor lá, mas um valor insuficiente para cobrir o dano. Então aquilo começa a se avolumar dentro da gente. Então, o dia a dia nosso, ele tenta nos desviar o olhar do nosso Deus. Nós não podemos permitir isso. Porque o objetivo de Satanás, do nosso inimigo, é exatamente esse. Desviar o nosso olhar
da presença de Deus, como ele fez com Adão e com Eva, né? Então, lá em Jó, capítulo 1, verso 1, nós vamos encontrar ali o retrato de um homem que adora Deus pelo que ele é. E Jó é um grande exemplo disso. Ele adorava a Deus independente das circunstâncias. E lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 12, e também 4, verso 11, nós vamos encontrar outras referências que fazem alusão exatamente a isso, adorar a Deus pelo que Ele é. E nós precisamos aprender isso, né? O segundo aspecto desse estudo bíblico no Salmo 150 está exatamente que nós devemos adorar a Deus, louvar a Deus pelos seus atributos. Então ele começa falando que a adoração, que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Eu sou o que sou. E logo depois ele vem e diz que nós devemos adorar a Deus pelos seus atributos. Isso na adoração acaba se confundindo. Mas são coisas diferentes, porque Deus é Deus independente dos seus atributos. Ele continua sendo Deus. Então, adorar a Deus pelo que Ele é, né? Está atrelado então aos seus atributos. E no livro de Isaías, lá no capítulo 6, nós encontramos os serafins, os anjos serafins, adorando a Deus pelos seus atributos. Eles diziam assim: Santo, Santo, Santo. Adorando a Deus, exaltando o Senhor na beleza da sua santidade. Atributo de Deus. E isso deve ser motivo de gratidão. Então, adorar a Deus pelos seus atributos, né? Deus é santo. Nós devemos adorar a Deus pela sua santidade. Inclusive, nós somos indignos até mesmo de tirar as suas alparcas, devido à sua santidade. E logo em seguida, no finalzinho do verso 1, ele diz que devemos adorar a Deus pelo firmamento do seu poder. Jesus disse lá em Mateus 28, verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder pertence a Deus. Jesus diz que o mundo jaz no maligno e ele tem muito poder. Mas ele não faz nada que não venha a ser do conhecimento e da permissão do Senhor. E nós devemos adorar a Deus pelo firmamento do seu poder. Nós devemos também adorar a Deus pela sua sabedoria e inteligência, que está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 19 e 20. Eu quero ler com os irmãos. Provérbios 3, verso 19 e 20, que diz assim: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Adorar a Deus pelo firmamento do seu poder. Deus criou todas as coisas e Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. A vida humana, a vida silvestre, ela só é possível porque Deus está cuidando daquilo que Ele criou. Às vezes o homem quer colocar a culpa no homem, e ele realmente tem esse poder destrutivo por causa do pecado, mas Deus continua a cuidar de todas as coisas. Deus cuida de tudo, porque Ele criou e Ele vai continuar a cuidar pelo firmamento do seu poder.
Nós devemos também adorar a Deus, porque Deus ele é Salvador. Ele nos salvou, nos tirou de uma vida miserável de pecado e nos trouxe para uma vida reta e digna diante dele. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é Criador. Ele criou todas as coisas. E a vida humana só é possível porque Ele é Criador até agora. É pela sua obra criadora que nós vemos a cada ano que passa, a cada estação, as árvores darem seus frutos. É Deus trabalhando. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é eterno. E a sua palavra é eterna. Alguns dias atrás, um pastor batista estava afirmando que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Isso é mentira, irmãos. A palavra de Deus ela é eterna. Ela não é nem velha nem nova, ela é eterna. Ela não precisa de atualização. Isso é o maligno que tenta colocar na mente das pessoas para relativizar a palavra de Deus e trazer descrédito para ela. Eu não preciso citar nomes ou ser inteligente, mas precisa ter cuidado com o que nós assistimos na internet. As heresias estão aí e querem confundir as pessoas. A palavra de Deus transforma vidas, transformou a minha vida, pode transformar a sua. É ela que nos nutre a cada dia. Ela nutriu as primeiras gerações e está nutrindo as pessoas hoje porque ela é eterna. Ela não precisa ser atualizada. Nós devemos adorar a Deus porque Deus é fiel. O que Ele diz aqui, Ele cumpre. Ele já cumpriu, continua cumprindo e irá cumprir quando Ele voltar. Ele é fiel e nós podemos adorar a Ele pela sua fidelidade. Nós devemos adorar a Deus porque Deus ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que antes mesmo que eu fale alguma coisa, Deus já sabe de tudo. Isso é maravilhoso. O salmista diz que antes dele ser formado, Deus já conhecia tudo da vida dele. Olha ao Deus grandioso que nós servimos. Devemos adorar a Deus porque Deus ele é onipresente. Não importa onde você está ou as circunstâncias, Deus está presente. E está cuidando da sua vida. Deus é onipotente. Não há nada que limite o poder do nosso Deus. Devemos adorar a Deus porque Deus é bondoso. E uma expressão de maior bondade de Deus é entregar o seu Filho na cruz para nos trazer salvação. Isso é maravilhoso. Isso é bondade de Deus. Nós não merecíamos isso. Deus é bondoso. Nós devemos adorar a Deus porque Deus ele é soberano. Mais uma vez, Jesus disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Soberano. Não existe poder acima do nosso Deus. Ele é soberano. E Ele é fiel. Nós devemos adorar a Deus porque Deus é Deus. E Ele é digno de toda a nossa adoração. Poderíamos passar a noite aqui falando sobre os atributos de Deus. Inclusive nós fizemos um estudo bíblico, estudo da IBD sobre os atributos de Deus. Eles são infinitos. E nós devemos adorar a Deus pelos seus atributos. E o terceiro ponto que o texto nos traz, de extrema importância e relevância, está
nos versos 3, 4 e 5, que fala sobre que nós devemos adorar a Deus, louvar a Deus com os nossos dons. Perceba que Deus, Ele coloca que nós devemos adorar a Ele pelo que Ele é, nós devemos adorar a Ele pelos seus atributos. E depois, nos versos de 3 a 5, Ele vai colocar que nós devemos adorar a Ele pelos dons que Ele nos concede. Todos esses instrumentos que nós vemos aqui, do versos 3 a 5, trombeta, psaltério, harpa, dufe, flauta, instrumento de cordas, órgãos, símbolos sonoros, símbolos altissonantes, são exemplos de instrumentos que foram colocados nas mãos de alguém. E Deus concedeu dons a essas pessoas para adorá-lo. Aqui está falando da música, mas a palavra de Deus, ela extrapola isso. E ela se aplica a todos os dons que Deus nos concede. Então, preste atenção nisso, que é muito importante. Aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, em minha mão, deve ser usado para a glória dele. Tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para fazer, deve ser feito para a honra e glória do nome dele. Eu estou aqui exercendo um dom que Deus me deu, que é a pregação. Não sou um pastor Jefferson, um pastor Júlio, mas nós procuramos fazer o melhor. A igreja, ela é formada de infinitas pessoas no exercício dos seus dons. E nós devemos colocá-lo diante de Deus para adorá-lo. Mas não é só isso. Porque a adoração a Deus, ela extrapola a sua igreja. Então, na sua família, aquilo que Deus coloca para você fazer, você deve adorar a Deus. No seu trabalho, aquilo que Deus colocou para você fazer, você deve adorar a Deus. O pastor, no domingo, comentou que uma pessoa queria adorar a Deus cantando no trabalho, de voz alta. E isso estava incomodando algumas pessoas e foi conversado com ele que não seria possível ficar fazendo aquilo. E ele conversou com o pastor dizendo, e agora? Mas a adoração a Deus, ela extrapola também esse sentido de louvar a Deus com voz alta. Você pode louvar e adorar a Deus no seu coração, em oração, no momento do trabalho, no momento em família, no momento de almoço, de jantar, de passeio. É o dia a dia. Deus quer relacionamento. Na hora do sono, né? Seja no deitar, seja no levantar, a minha vida está em adoração a Deus. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. Né? Deus disse a Davi assim, eu te tirei das pastagens onde pastoreava ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Deus lembra a Davi de onde que ele o tirou. E ele o tirou de lá com um propósito. Davi, antes dessa convocação de Deus, ele já adorava a Deus. Aliás, este convite de Deus para Davi é decorrente disso. A vida dele era uma vida de adoração a Deus. E Deus então o chama. Deus diz, eu te tirei das pastagens, onde você pastoreava as ovelhas, para ser chefe do meu povo Israel. E Davi,
adorou a Deus dentro desse propósito do chamado de Deus. E a Bíblia vai classificar Davi como um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que possamos adorá-lo pelo que Ele é, que possamos adorá-lo por seus atributos, que possamos adorá-lo por tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer. Então a pergunta que fica é: o que Deus colocou em tuas mãos para fazer? Será que você tem adorado a Deus com seus feitos? É momento de refletir, de pensar sobre isso. Para encerrar, eu quero ler com os irmãos lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Enquanto temos vida concedida pelo Pai, a minha oração é que possamos usá-la para adoração ao nosso Deus. Que Deus possa ajudá-lo a ter uma vida de adoração a Deus e que você realmente alegre o coração de Deus, adorando a Ele pelo que Ele é, adorando a Ele pelos seus atributos e adorando a Ele por aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos para fazer. Que possamos ser luz neste mundo de trevas e que possamos ser sal para que outras vidas possam ser transformadas e se tornarem também adoradores do nosso Deus.